Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Minha blusa não tá rasgada, eu comprei ela assim, entendeu? E vocês vão ter que aceitar ela do jeito que ela é, entendeu? Hoje a gente vai falar sobre a quaresma, né? E como a Umbanda vê esse processo espiritual, né? Onde Jesus peregrinava por 40 dias, né? No deserto, no momento de entendimento, uma coisa assim, bem retiro espiritual mesmo. Como eu já disse pra vocês, a Umbanda sempre foi uma religião desde o início, antes mesmo de ser chamada de Umbanda. Ela já continha vários elementos, então, tipo, tanto o Candomblé quanto a Umbanda não são religiões africanas que só tem conceitos e tradições africanas. Vou falar mais pela Umbanda, né? Porque o tema é a Umbanda. A Umbanda, ela tem representações tanto católicas, quanto indígenas, quanto espíritas e quanto, sei lá, budistas também tem. Tem um pouco de tudo e também tem as raízes africanas, né? Mas a gente não pode falar que a Umbanda é uma religião africana, porque nem Umbanda no continente africano tem, entendeu? Só tem Umbanda no Brasil. Então a gente não pode afirmar que são religiões africanas. São religiões que surgem a partir de raízes africanas, mas não são religiões africanas e, entendeu? Vamos aí, começar por aí. E sendo assim, esses processos, né, de adaptação dessas raízes dentro do Brasil, porque, né, como eu disse pra vocês, o primeiro contato que a gente tem de incorporação que se diz de Umbanda vem dentro das senzalas, né, então vem das pessoas africanas. Quando isso começou a ser aceito, né, que foi lá na história, que eu já contei, entendeu? Vai lá assistir o vídeo. Para que fosse aceito, a Umbanda, assim, teve que ser embranquecida, tanto que o nome dela, né, Umbanda é um nome muito branco que surgiu durante esse processo de criação, porque antes era perseguido, né, tanto que muitas religiões que existiam na época pararam de existir e começaram a ser chamadas de Umbanda para que pudesse se cultuar aquela, né, todo aquele babado, todo aquele axé que estava acontecendo no momento, e tinha que se chamar de Umbanda, porque senão não era aceito, as pessoas eram até presas, né, porque era considerado como macumba. Macumba e Umbanda, pra mim é a mesma coisa, mas naquela época era, assim, coisas extremamente diferentes. E surgindo a partir dessa percepção, quando era época de quaresma, como a Umbanda, tinha toda essa questão de kardecismo, mesa branca, né? A Umbanda mesmo, né, que era a que Zélio seguia, eles também fechavam, né, os terreiros por conta da questão da intolerância religiosa. Então os terreiros ficavam fechados, né? Pegavam panos e tampavam, não se tocava tabaque. No terreiro de Zélio não tinha tabaque, mas nos terreiros que se tinha tabaque, tampava, né? Porque na igreja eles tampavam os santos e fazia todo aquele resguardo, não podia movimentar o terreiro, a energia do terreiro durante aquele período, por conta que seria tipo como se fosse um afronte para a igreja. E como a igreja há muito tempo atrás tinha muito mais força, né, nos anos 90 ainda tinha muita força, então não podia, né, de forma nenhuma tocar e tudo mais, porque ficava uma coisa muito exposta, entendeu? Então não se tinha cultos nessa época. Se tivesse, eram poucos cultos, uma coisa assim de preto velho, igual preto velho geralmente não tem muito dessa coisa de atabaque, aquela barulheira, aquela coisa. Mas pelos meus estudos não se tinha aberturas durante esse período de quaresma, então ficava 40 dias fechado. Alguns terreiros até hoje, né, tem essa tradição. No terreiro que eu faço parte não tem isso, a gente não fecha. Inclusive a gente abre, né, porque é um momento de cura. E eu vou explicar pra vocês por que é um momento de cura. O carnaval, ele acontece antes da quaresma, né? E no carnaval as pessoas estão abertas a fazer de várias coisas, né? Das piores às mais piores que a gente pode imaginar, entendeu? As pessoas, né? E um plano espiritual, tanto do polo positivo quanto negativo, entende que é um momento, né, deles poderem adentrar. Então, os espíritos de baixa vibração, eles se aproveitam daquilo, porque as pessoas, na maioria das vezes, se drogam mais, transam mais, fazem tudo assim que vocês podem imaginar de errado
essas pessoas, errado, não vamos dizer errado, mas coisas assim, né? Extremamente apocalípticas. E aí, os espíritos de baixa vibração, eles se aproveitam dessa energia, porque eles se alimentam disso. Então, como a Terra tá vibrando mais nessa energia, porque no Brasil, gente, vem gente de fora, assim, aqui onde eu moro não é assim, mas tipo no Rio de Janeiro, Salvador, vem gente de fora, é gente daqui, e é aquela putaria, aquela sacanagem que todo mundo gosta, não adianta falar que não gosta, porque gosta sim. E aí, os espíritos, né, que trabalham na força da luz, eles veem uma maneira de poder ajudar também, né? Todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não frequentam terreiro, não frequentam igreja, né? Acontece como se fosse uma guerra mesmo, gente. E nós, enquanto médiums, né, que somos a ponte entre o plano espiritual e físico, a gente sente isso. Tanto que quando tava chegando o momento, assim, quando eu não fazia parte de terreiro, eu nunca reparei, gente, se eu passava mal ou não. Mas nessa época, antes de começar, gente, nossa, eu não tava conseguindo dormir direito. Eu tava passando muito mal, tipo, eu ficava com muita dor de barriga, sabe? Mas não era diarreia nem nada, eu só ficava com dor de barriga. Era uma sensação assim, não vou falar pra vocês horrível, mas era uma coisa estranha, sabe? Eu senti muito antes. E aí a gente começou a usar o Contregum, né, que muitas das pessoas fazem. E aí acontece também o fechamento de corpo. Eita! E aí como que acontece, né? Eu já falei um pouco. Muitos desses médiums sentem quando tá chegando o momento, né? É como se fosse uma preparação mesmo de uma guerra, gente, real mesmo. Porque muita gente sente. Não são todos os médiums, porque existem vários tipos de mediunidade, então varia muito de cada um para cada um. Existem pessoas que passam mal, existem pessoas que não passam mal, existem pessoas assim que ficam até com insônia, como eu fiquei por um tempo. Principalmente quando chegava a época de ir pra terreiro, nossa senhora. Não sei se era quando da minha ansiedade, mas quando era dia de ir pro terreiro, gente, um dia antes eu não conseguia dormir, entendeu? Isso eu acho que já é até normal. Comentem aqui vocês como que como que foi nesse processo, porque eu quero saber, mas tem alguns momentos que eu não consigo dormir em dia de giro, independente da época. Deve ser ansiedade, mas enfim. E aí ocorre um fechamento de corpo, né? A primeira coisa que acontece uma semana antes de começar o fechamento de corpo. E aí a gente já começa a utilizar o Contregum, né? Que é uma palha africana que é cruzada, que serve para proteger, né? Eu gosto de colocar ela aqui. Aí ela protege com Treguns. Eguns são espíritos, né? Tanto positivos quanto negativos. Mas aí acredito eu que é polarizado naquela força para que seja protegido contra esses espíritos de polo negativo. Porque os pretos velhos e tal, né? Exus também são eguns, mas são eguns que trabalham na luz, entende? E por isso que é um contra-egum. E aí a gente fica durante 40 dias no meu terreiro, a gente faz isso, a gente fica durante os 40 dias utilizando o Contregum. Aí a gente começou a abrir giras de cura para poder receber as pessoas fora do nosso dia de gira mesmo, a gente abrindo gira de cura para as pessoas virem e, né, fazer limpeza, descarrego, direcionamento de alma, se tiver que fazer. Muitas pessoas que são médiums, que não trabalham em nenhum terreiro, sentem muito, tipo, gente que fica com dores. Gente, eu tava vendo gente assim, sentindo dor. E a pessoa, tipo, tava vivendo a rotina dela tranquilamente, ela tava sentindo, tipo, dor nas costas, sabe? Mas, assim, o que é importante a gente frisar é que não se faz preceito, porque, como eu disse pra vocês, na quaresma da Igreja Católica, muitas pessoas fazem, né, tipo, promessas. Tem gente que não come carne vermelha, depende muito de pessoa para pessoa também. Mas antigamente era muito rígido, era só carne de peixe que comia, e tinha coisa que não podia fazer, não podia beber. E assim, hoje muita coisa mudou, né? Mas a gente não faz preceito e nem nada disso, entendeu? É só um momento de proteção, porque tem né, uma coisa acontecendo ao nosso redor que a gente não consegue ver, mas a gente sente. O médium de Umbanda em si, ele já faz um preceito. Na vida dele inteira, ele já vai fazer um preceito. Então, o preceito pra gente é totalmente normal, entendeu? Antes do dia de gira, a gente não ingere bebida alcoólica, a gente não transa.
Tem lugares que não se ingere carne vermelha antes de incorporar. Depende muito de terreiro para terreiro. Então a gente já tá nesse costume de preceito, entendeu? Então por isso que eu tô falando pra vocês que a gente não faz um preceito, um resguardo assim, sabe? Mas existem resguardos também na Umbanda que eu posso falar depois pra vocês. O que, assim, né, que é recomendado, como eu disse pra vocês, é a não baixaria, entendeu? Porque o que que acontece? Como eu disse pra vocês, eu me conheço, entendeu? Eu sei que se eu sair, eu não tenho um certo controle. Chega um determinado momento do lugar onde eu estou e eu não tenho mais controle das coisas, entendeu? Então, simplesmente você acordar, pra mim, simplesmente acordar numa suruba, vai saber. Então eu não saio, entendeu? Eu prefiro ficar em casa, tranquila, entendeu? Eu acho assim, se você não sabe beber, não sai, entendeu? Não queira ser médio e não saber beber, porque é babado. Eu não gosto de bebida, não porque eu não sei beber, é porque eu não gosto, eu acho muito ruim. Mas eu, assim, o meu ser por si só já é uma pilha, eu fico maluco, não sei o que acontece. Então eu não prefiro sair, mas não é que você não possa sair, não é que você não possa fazer sexo durante esse processo de quaresma. Tá tudo bem se você quiser fazer, mas tudo com moderações, entende? Não ficar saindo com várias pessoas, não ficar bebendo sempre, entendeu? É recomendado que você faça sim uma diminuição disso. Mas como eu disse, já sendo um médium, você já vai fazer isso, entendeu? Então, pra gente isso daí é, assim, super normal, entendeu? Então não tem como a gente falar, tem um preceito, porque a gente sempre tá de preceito, praticamente. Porque é uma gira na segunda-feira, é uma gira no domingo, é uma gira na quinta, e do nada vamos no terreiro de fulano na terça, quando você vê você tá indo a semana inteira, e eu acho uma delícia. É isso, gente. Esse processo da quaresma, quando chegar ao fim, né, aí as giras de cura ultimamente vão continuar, pelo que eu estou entendendo, porque não é só na época de quaresma que é necessário isso, mas aí a gente retira o contregum, o meu arrebentou, entendeu? E aí a gente retira o contregum, não sei falar pra vocês mais ou menos como que funciona assim de banho, mas acredito que não, é como se fosse estivesse fechando um ciclo, né? E é isso, aí continuam as giras normalmente. E é como se, tipo assim, as forças que estão protegendo a gente estivessem voltando, sabe? Cada um voltando pro seu lugar, os polos, né, negativos também voltando. Então, pra vocês verem, tipo assim, o carnaval dura uma semana e fica aí mais ou menos, tipo, uns 30 dias, né? Pra poder limpar limpar toda a sujeira que a gente faz, né? Nós, seres humanos. Então, é isso, gente. Não tem muito o que falar, assim, pra vocês. Só pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona, porque eu sei que tem muita gente que já me perguntaram como que funciona a quaresma na Umbanda. A gente não vê assim, tão, né? Mas a gente recebe um pouco dos respingos, né? Da percepção que existe, porque de fato acontece, né? Mas a gente não segue resguardo, tipo, Páscoa, tipo, comer bacalhau, carne de peixe, sabe? Isso aí a gente não segue isso, sabe? Nas outras formas de expressão espiritual, como na Quimbanda, no Candomblé, eu não posso falar pra vocês, mas eu sei que no Candomblé também se fecha o corpo, e eu não sei falar se usa contregum, mas eu sei que eles fecham o corpo. E aí pra vocês verem, né, como que muitos deles veem as coisas, né? A Quimbanda, ela não tem tanta coisa assim católica, aquela coisa, ai, coitadinho, vamos fazer um resguardo, porque até onde eu conheço, o pouco que eu conheço da Quimbanda, dependendo da vertente, não se faz nem preceito. Então, assim, tem coisas que você nunca vai poder fazer na Quimbanda e tem coisas que você já pode fazer. Tipo, não tem coisas que você tem que fazer na Quimbanda. E tem coisas que você nunca pode fazer, entendeu? Independente da época que seja, Natal, não interessa, não faça. Não sei o que é, mas eu sei que tem essa regra dependendo da vertente. É isso, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui como é a quaresma no terreiro de vocês, porque eu já vi terreiros que fecham mesmo, ficam 40 dias fechado. Então, assim, comentem aqui como que funciona no terreiro de vocês, se é cobrado um resguardo, né? Se é um tempo realmente de se resguardar. É isso, um beijo da Anitta.